Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião de estudos evangélicos da noite. Pedimos aos irmãos para verificar o celular, colocar no modo silencioso, para que não haja interrupção nos estudos da noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, nosso irmão maior, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos explicado a lei de Deus na sua essência, a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. E o item dos nossos estudos dessa noite é o subtítulo O Argueiro e a Trave no Olho. São dos registros de São Mateus, em que consta registrada as seguintes advertências de Jesus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São dos registros de São Mateus, capítulo 7, versos 3 a 5. Conjugado com essa advertência de Jesus, nós temos a questão 232 do livro Consolador, quando foi perguntado a Emmanuel, em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? E ele respondeu, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Euler e o Whindersson. Passamos a palavra ao Whindersson.
Boa noite a todos. Deus nos inspire nesse instante para, de forma proveitosa, buscarmos a melhor compreensão acerca desta temática presente no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. E eis que o nosso desafio tem uma forte presença e ligação com uma passagem constante no livro, salvo engano, o Evangelho de Chico, quando, dentre as suas tratativas, as suas falas, os seus comunicados, tem uma passagem simples, mas interessante e que coincide com o nosso momento, que ele expressa da seguinte forma, né? Que o grande desafio, ou o mais difícil para a gente é o quê? Não é viver, para a gente é conviver. Então, nessa simples expressão, traz uma riqueza muito grande e uma reflexão interessante para nós outros, que estamos aqui no mundo dos encarnados e na condição, né, de melhoria, de evolução, de buscar o nosso caminho, entender qual é o nosso momento, qual é a nossa condição de evolução espiritual, o quanto eu ainda preciso melhorar, qual que é o meu papel diante do próximo. Daí a experiência e, por vezes, essa preocupação dele de externalizar isso, né? Que o mais difícil, por vezes, não é viver, né? Talvez o alimentar, cuidar da saúde, acordar, fazer a caminhada, tomar um banho, mas que o mais difícil para a gente vai ser lidar com isso, né? Lidar com as diferenças. E imaginemos num contexto de lidar com diferenças num mundo em que cada um de nós passamos por provas e expiações. Cada um de nós tem, entre aspas, a sua própria batalha. Mas que a gente também tem que ter a certeza, a clara evidência, e essa clareza trazida aqui pelo registro de Mateus e de Lucas, que nós não estamos literalmente sozinhos. Nós já sabemos que Deus está com a gente o tempo todo. Mas no mundo e dessa experiência corpórea pela qual passamos, se a gente olhar para frente, para trás, ou para a esquerda, ou para a direita, nós vamos encontrar um outro espírito em carne ao nosso lado. E o que vai pautar essa nossa convivência? Vai ser eu avançar sobre a batalha dele? Vai ser ele avançar sobre a minha batalha? Vai ser um destruir o outro? E aí é o que o Kardec comenta logo no item 10, que vem na sequência do item 9, que é essa expressão e o registro aí de Mateus, né? Olha, ainda é muito presente e tem muita força da gente observar o outro, destacando por vezes o mal. É muito presente, é muito forte no nosso comportamento a lógica, a prática, o hábito de, infelizmente, de julgarmos o próximo. E aí nós devemos convir que de fato está ainda muito presente no nosso homem velho a preocupação de comparar e, sobretudo, julgar, e, se possível, na perspectiva ainda egoísta e orgulhosa, de prevalecer que todo o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas preferências são melhores do que do outro. Mas Mateus registra para a gente, quando vamos estudar aí o contexto bíblico, que esta foi uma passagem
em que Jesus teve a preocupação de externalizar e deixar para a gente como um grande ensinamento. Qual é? Não devemos julgar o próximo. Eis aí o nosso desafio. Não devemos julgar o próximo. Não julgareis. Portanto, é uma determinação. Mas mesmo assim nós insistimos no ato de julgar. E por que não devemos julgar? Porque ainda não somos seres perfeitos. Se estamos ainda no mundo de prova e expiações, nós não temos nem condições de ter esses referenciais de julgamento, porque todos nós estamos ainda buscando a nossa evolução. E nessa busca pela evolução, nós vamos descobrir que em momento algum nós devemos julgar. E aí abre uma linha tênue entre o auxílio fraterno e o julgamento. Porque nós não devemos julgar, mas nós devemos e podemos disponibilizar o auxílio fraterno. Eis então o esclarecimento que nós devemos buscar e entender que nessa lógica da convivência, nós devemos compreender então que existe essa diferença. E o que nos apresenta então simbolicamente nesta passagem? É que por vezes nós observamos um detalhe, um cisco no olho do outro, ou no comportamento do outro, mas por vezes nós não enxergamos a trave que tem nos nossos olhos ou no nosso comportamento. Por vezes nós atentamos a pequenos detalhes, para o outro a gente esquece das nossas imperfeições, dos nossos vícios que carregamos ainda com a gente. E é aí que está a reflexão, ou que nos apontam aqui, dentro da própria compreensão, primeiro nós devemos tirar a trave do nosso olho. E como que nós podemos fazer isso? Por meio da auto-reflexão. Então, como que eu posso ponderar e na medida a gente começa a avançar? Então, ok. Então, como se eu tenho ainda, guardo imperfeições, quem dirá eu vou poder projetar, pensar e sequer falar do comportamento do outro. Primeiro passo, então, tirar a trave do meu olho. Como que eu faço isso? Auto-reflexão, que é o cerne da questão 232 aqui do livro Consolador. O que é que nós precisamos ainda em termos de ter acesso a conhecimento? A resposta é conhecer a nós mesmos. Nós ainda não nos conhecemos. Olha que impressionante, interessante e instigante. E de fato nós nos conhecemos? De fato nós damos conta, como em algumas passagens coloco aqui, de olhar no espelho e fazer algumas perguntas para a gente? Nós damos condições disso? Nós damos condições de perguntar e responder fidedignamente? Mas como que eu posso fazer essa autorreflexão? Tem aqui no livro dos Espíritos uma questão 919 que é isso, que explica. E que ela é uma retratação, a reflexão de Santo Agostinho, que nós já estudamos, comentamos aqui. Em que seu pensamento segue no seguinte sentido: faça como eu fiz quando eu estava aí na Terra. Ao final do dia, pare, pense e reveja, faça uma reflexão de como foi o seu dia. E se pergunte: será que eu fiz algo que eu não gostaria que fizessem comigo? E se você identificar que você fez algo que não gostaria que fizesse com você, tente aí então evitar esses passos.
É o primeiro aspecto que sugere. É o tirar a trave do próprio óleo. É combater o vício. Qual o principal vício? Que é apontado aqui, que está subliminar nessa lição: o egoísmo, o orgulho, que é a base para a incompreensão, intolerância, violência. Então tem que buscar esta reflexão. E aí, irmãos e minhas irmãs, nós não vamos dar conta de olhar por vezes no espelho. Por vezes, nessa autorreflexão noturna, infelizmente nós vamos deparar: eu poderia ter falado de uma outra forma, eu poderia ter olhado nos olhos, eu poderia ter parado e ouvido mais, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter visitado. Como é um mundo de provas e expiações, eu não vou tirar por vezes de imediato uma nota 10, uma nota 8. Mas se eu tiro 5, 6, algumas questões ficaram para trás. E se ficaram para trás, será que eu tenho condições de projetar e falar que o meu amigo, meu colega, a pessoa com qual eu convivo, está certa ou está errado? Se nem eu sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Então isso aí já abre um grande portal para entender que primeiro de tudo, eu tenho que autorrefletir, autoconhecer, para poder prosseguir na lógica de construção da convivência e entender que essa convivência não vai ser baseada no julgamento, não é isso. É que o próprio Kardec e Emmanuel vai colocando aqui para a gente, que é do auxílio fraterno. E ele fala, então, Kardec, quando em uma das suas constatações ele diz, que uma das insensatez, ou seja, uma falta de bom senso presente ainda na humanidade, consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. Portanto, essas imperfeições. E aí, quando você vai na questão 903 do Livro dos Espíritos, que tudo está vinculado também a 232, que é essa necessidade de autoconhecermos, vem algumas questões. Por exemplo, ocorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí, a gente incorre em culpa se a gente dedicar o nosso tempo, dentro do espaço da convivência, em ficar fustigando o defeito alheio? Os nossos irmãos vão nos responder: incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E o que fica espinziando por vezes a gente? É observar o outro para poder o que, gente? Infelizmente, destruir, macular, subjugar. E é por aí que nós devemos ir? Não. Por isso Jesus nos deixa: não julgareis. Tire a trave do seu olho. Como que você vai criticar se você é alvo, dessas críticas que você está ponderando? É possível ter um olhar diferenciado para os defeitos alheios? Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Já começa a trazer para a gente um outro aspecto, para o lado do auxílio fraterno. Portanto, o que está aí, meus irmãos e minhas irmãs, nesta convivência, é para que lado que nós vamos olhar? Se é para o lado da destruição ou é para o lado do crescimento mútuo? Porque nós dependemos uns dos outros para podermos evoluir. E olha a grandeza divina. Repetindo, cada um de nós está passando por um processo de prova e expiação. Mas todas as provas são iguais? Pode ter pontos comuns, pontos divergentes, mas que vai ter uma certeza o seguinte: em algumas circunstâncias e algumas situações da vida, um ou outro aqui é mais experiente para poder lidar com o problema. E qual o problema que nós carregamos? O egoísmo, o orgulho, a vaidade,
a inveja, a cobiça. Cada um de nós aqui tem uma experiência, por vezes, com esses vícios. Cada um de nós, por ter experiência com isso, por vezes também estará na frente. Por estar na frente, eu tenho que estender a mão para quem está talvez um passo atrás. Ou eu vou ser o arauto e virar para trás e falar: ele não presta, ele não sabe, tem que percorrer muito ainda, não vale nada. Eu não posso fazer isso. Eis a diferença do julgamento para o auxílio fraterno. Que é isso que Jesus esteve e está preocupado para que a gente internalize neste momento e nesses passos de convivência, porque nós vamos depender uns dos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas, os próximos como a ti mesmo, e instruí-vos uns aos outros. Se você já avançou nessa direção, vamos fazer um grande movimento para que os outros possam te seguir. Agora eu vou utilizar disso para depreciar, por meio do meu julgamento, e vou divulgar, socializar, massacrar o outro? Não. Não deve ser este comportamento. Não é olhando o cisco, o argueiro no olho do outro, não é procurando com lupa aquilo que por vezes eu entenda, que seja o certo ou o errado. O que é importante considerar nessas observações? A autorreflexão, Antes de censurar as imperfeições do outro, vede se vós não poderão dizer o mesmo. E evidentemente, nós, muitas das vezes, aquilo que nós infelizmente criticamos, nós somos um poço ou fonte daquilo. Nós alimentamos. Por quê? Porque também nós somos seres imperfeitos. Eu não tenho vaidade, ou critico a vaidade, mas no fundo eu guardo comigo um poço de vaidade. Então essas lógicas que nós temos que pensar e construir nesta perspectiva, o argueiro e a trave. E aí, como que eu me posiciono diante disso? Como que eu posso inverter ou compreender melhor essa situação? Que reflexão eu preciso fazer então? Tratar de possuir as qualidades opostas aos defeitos criticais ao vosso semelhante. Então, se censurais o ser avaro, então você é generoso. Se critica por ser orgulhoso, então você é humilde e modesto. Se você é se critica por ser áspero, você é brando, é pacífico. Aí a gente vai começar a brigar com o espelho. Nós vamos começar a brigar com o espelho, porque você vai descobrir que você não é brando, a gente não é pacífico, você é pouco, em determinadas circunstâncias você ainda perde a paciência, a tolerância. Nós não somos perfeitos, nós estamos buscando essa perfeição. Se proceder com pequenez, então sede grande em todas as vossas ações. E aí segue, meus irmãos, Emmanuel trazendo alguns incrementos para que a gente possa, mais uma vez, dirigir o nosso olhar para o campo do auxílio fraterno. Do auxílio fraterno, ou seja, em que eu posso ajudar? A lógica é essa, não é julgar. Em que eu posso ajudar? É estender a mão. É estender a mão. E ele comenta na lição, no livro Fronte Viva, a lição chama Busquemos o Melhor. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor. É diferente de eu procurar o que, gente? Os defeitos. Para poder o que? Julgar. A fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Olha só que interessante, Para que a gente nos deixe ludibriar, para buscar só o mal. Aquilo que o Kardec comenta no primeiro parágrafo, no item 10, já fazendo seus comentários sobre os versículos aqui de Mateus. Olha, ainda na humanidade ainda tem uma forte tendência da gente observar o mal. E aqui Emmanuel reforça ainda, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria.
Então vamos focar o olhar, o nosso pensamento, buscar olhar, busquemos o melhor, né? Habituar a nossa visão para procurar o bem que aquela pessoa tem. Observemos amando. É uma outra lógica que ele pondera, né? Está no livro Palavras de Vida Eterna. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente traz consigo. E olha só, observemos amando. E aqui a gente vai discutir o que é o amor, né? Quando a gente estuda lá, amai os vossos inimigos, né? Vai ser o mesmo amor que a gente tem com o pai, com a mãe, com o filho? Não. Mas só o fato de a gente não querer mal, não levar o rancor, relevar, isso é uma forma de expressar amor. Observemos amando, então é isso. Porque as nossas imperfeições vai tocar um no outro. Ou seja, tem coisas que nós não vamos gostar do comportamento, mas vamos observar isso amando, ou seja, relevando. Por vezes é uma palavra maldita, vamos relevar. Talvez é um momento de fúria, vamos relevar. Ou eu vou utilizar o meu comportamento, subjugar e começar a desvalorizar essa pessoa. Não, a gente não sabe qual que é o momento, qual a circunstância. Aí vem a lógica do auxílio fraterno. E continua no livro Ceifa de Luz, na lição Em Família Espiritual, que reforça a necessidade do convívio, né? Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, através da bendita reciprocidade em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Então, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Para subjugar, para destruir? Não. Para crescer, para evoluir. Portanto, a lógica que se constrói é a lógica do auxílio fraterno e não do julgamento destruidor. Não julgareis. Quem cabe julgar o nosso comportamento? Deus. Deus. E o que cabe a gente então? Auxílio fraterno. É uma linha tênue. Vai depender do olhar que eu quiser dar. Por olhar da compaixão, da misericórdia, eu vou para o lado do auxílio fraterno. Se eu quero uma humilhação, ostentação, né? Intolerância, impaciência, eu vou para o lado do julgamento. E como nós nos situamos diante disso? Aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito das pessoas, que jamais esquece das ofensas, que não reconhece as suas falhas, será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitando de amor. Então, a questão presente, né, na forma do julgamento, a questão daquilo que nós comentamos, por vezes eu sou um poço de vaidade e critico o outro por ser vaidoso, né? O olhar de Jesus está na revista O Reformador, de janeiro de 1956, na página 6. O olhar de Jesus. Busquemos algo do olhar de Jesus. Como que foi o olhar de Jesus para conosco? Está aqui, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, mas nós já sabemos, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E ele é tão bom com a gente, ainda falou assim, né? Não julgareis. Né? Tire a trave do seu olho. Tome cuidado nessas comparações que você faz, né? Que nós fazemos aí no dia a dia.
e sempre com a prevalecência de destruir o outro. Não é por aí. Não é essa a lógica. A lógica que eu preciso de vocês, para que vocês possam crescer, é da convivência mútua, da convivência fraterna, da solidariedade, do abraço apertado, da mão firme, de um ajudando ao outro. Não fique se detendo a essas pormenores da natureza, não. Ainda mais nessa condição que vocês estão, ou que nós estamos, de provas e expiações, mais uma vez. Nós não estamos nem no mundo dos regenerados. Então, por vezes, o mais presente na nossa vida vai ser o erro. E eu vou ser intolerante, vou massacrar, vou pisar. Então está aqui o olhar de Jesus. Busque algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. E a crítica será devidamente o quê? Banida. Banida do mundo de nossas consciências. O que fica para a gente é quem que eu posso ajudar, 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 quem que eu posso ajudar. E isso nós já vimos em outras lições. Nós temos que estar sempre no movimento, de avançar, sair fora da inércia, da preguiça, do menor esforço, sempre estar em direção ao outro e não aguardar que o outro demande da gente. É aí que nós vamos alcançar, tendo o capítulo colocado aqui, sede perfeito. Como perfeito é vosso Pai Celestial. Não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa. E para alcançar essa perfeição, há de chegar um dia que a gente sempre vai estar avançando em direção ao próximo e perguntando: o que eu posso te ajudar? Entenderam então que não existe a lógica nessa perspectiva do julgamento, que eu não vou julgar o comportamento do outro. Eu vou procurar entender qual que é a necessidade e que medida que eu vou poder ajudar. Portanto, é a linha tênue entre o julgamento e o auxílio fraterno. E para concluir aqui, e ajudar a fixar esta mensagem, tem uma lição aqui no livro Alvorada Cristã, de Ney Lúcio, que chama O Ensinamento Vivo. E se vocês me permitirem, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco mais dinâmica, mas que ajuda bastante a gente entender, e balizar aí o nosso comportamento. Vamos lá. Observando qualquer edificação ou serviço, Maria Carmen não faltava à crítica. Ante um vestido das amigas, exclamava sem cerimônia: o conjunto é tolerável, mas as particularidades deixam muito a desejar. A gola foi extremamente mal feita e as mangas estão defeituosas. Perante um móvel qualquer, rematava as observações irônicas com a frase: não poderiam fazer coisa melhor? E à frente de qualquer obra de arte, encontrava traços e ângulos para condenar. A mãezinha, preocupada, estudou recursos de dar-lhe proveitoso ensinamento. Foi assim que certa manhã convidou a filha a visitar, em sua companhia, a construção de um edifício de vastas linhas. A jovem, que não podia adivinhar-lhe o plano, seguiu-a surpreendida. Percorreram algumas ruas e pararam diante de um arranha-céu a levantar-se. A senhora pediu a colaboração do engenheiro-chefe e passou a mostrar à filha os vários departamentos. Enquanto muitos servidores abriam acomodações para os alicerces, no chão duro, manobrando picaretas, veículos pesados transportavam terra daqui para ali, com rapidez e segurança. Ou seja, aquela dinâmica de obra, de construção de prédio. Pedreiros começavam a erguer paredes, suarentos e ágeis, sob a atenciosa vigilância dos técnicos que orientavam os trabalhos. Caminhões e carroças traziam materiais de longe. Carregadores corriam na execução do dever. O diretor das obras, convidado pela matrona a pronunciar-se sobre a edificação, esclareceu gentilmente. Então veio ali o engenheiro, o responsável pela obra, e pôs a esclarecer-se. Seremos obrigados a inverter volumoso capital para resgatar as despesas.
requisitaremos ainda a colaboração de centenas de trabalhadores especializados, carpinteiros, estucadores, vidraceiros, pintores, bombeiros e eletricistas virão completar-nos o serviço. Qualquer construção, vejam só, qualquer construção reclama toda uma falange de servos dedicados. A menina, revelando-se impressionada, respondeu: quanta gente a pensar, a cooperar e servir. Sim, considerou o chefe, sorrindo expressivamente. Edificar é sempre muito difícil. Logo após, mãe e filha apresentaram as despedidas, encaminhando-se agora para o velho barco. Então elas deixaram ali o canteiro de obras, né? Vararam algumas travessas e praças menos agradáveis e chegaram à frente da antiga casa em demolição. Viam-se-lhes as linhas nobres, no estilo colonial, através das alas que ainda se achavam de pé. Um homem apenas ali se encontrava, usando um martelo de tamanho gigantesco, abatendo a alvenaria e o madeirame. Ante a queda das paredes a ruírem com estrondo, de minuto a minuto, a jovem observou: como é terrível arruinar deste modo o esforço de tantos. A mãezinha serena interveio e falou conselheiramente, aqui já partindo para o final da lição. Chegamos, filha, ao final do ensinamento vivo que buscamos. Toda a realização útil na terra exige a paciência e o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Por isso nós vivemos sozinhos, gente? Não, nós precisamos um dos outros, né? Edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito mais fácil. Bastará uma pessoa de martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio. Compreendeu? A jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e daí em diante procurou ajudar a todos em vez de macular, desencorajar e ferir. Então que Deus continue iluminando a todos nós, né, com a bênção aí da sabedoria, da boa compreensão, né, desse estudo fraterno dessa noite. E passamos a palavra então ao nosso querido amigo, irmão Euler, por seus comentários, suas contribuições, né, do estudo dessa noite. Muito obrigado a todos. Aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Com essa frase do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, que nós iniciamos a nossa participação nos estudos dessa noite, relembrando uma passagem muito pitoresca e sábia, atribuída ao grande filósofo da antiguidade, que foi Sócrates. Relembrado aqui por Emmanuel na resposta à questão 232 do livro Consolador. Quando Emmanuel, relembrando os ensinamentos de Sócrates, estabelece como grande prioridade na nossa vida a necessidade de estabelecermos um amplo conhecimento de nós mesmos. Sócrates um dia foi procurado por um discípulo, e esse discípulo, ao lhe procurar, disse-lhe aflito que desejaria lhe contar alguma coisa, algo a respeito de alguém. Sócrates então, baixando o livro que ele estava lendo, perguntou para o seu discípulo, olhando diretamente para ele:
O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Perguntou o rapaz curioso. Sim, respondeu Sócrates. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me contar a respeito dos outros é verdadeiro? Supondo que seja verdadeiro, o que você vai me contar precisa então passar pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me dizer, além de verdadeiro, é bom? E se o que você for me contar for verdadeiro e for uma coisa boa, deverá então passar pela terceira e última peneira, que é a peneira da necessidade. Essa lição, conhecida como a lição das 3 peneiras e vastamente contada, ela nos mostra exatamente aquilo que o evangelista Mateus nos trouxe nos ensinos dessa noite. Nosso caríssimo irmão Wilson falou dos danos que a maledicência causa, dos danos que a palavra mal conduzida, que a crítica injusta pode causar na vida, individual e coletivamente considerando. E Neio Lúcio nos traz essa lição singela do dia a dia, que é o exemplo da construção e o exemplo da destruição. Quão diferentes as formas para se conseguir um e se chegar ao outro. Mas relembrando aqui os ensinos evangélicos e localizando no tempo, no espaço, no contexto do Novo Testamento, nós vamos ver, meus irmãos, que Mateus, no capítulo 7, versículos 3 e 5, que antecederam a lição que fazem parte da lição que nós estamos lendo, Mateus, então, ele mostra, ele foi procurado pelos escribas e pelos fariseus para mais uma vez tentá-lo. E eles levam até Jesus uma mulher que acabara de ter sido condenada pelo Sinédrio, sob a alegação de que ela teria caído em flagrante adultério, que naquele tempo tinha pena de morte, por apedrejamento em praça pública. Essa era a lei que vigorava naquele tempo, a lei que o Cristo veio transformar, veio derrogar, veio modificar. Acontece que naquele momento, ou naquele episódio, Jesus, sábio e generoso, e percebendo a armadilha que os judeus, que os escribas desejavam, de jogá-lo contra as leis de Moisés, abonando uma prática que era punida de maneira capital, Jesus então o que faz? Ele apela para todos os presentes consultarem as suas próprias consciências. Aquele que se julgar isento de pecado, que atira a primeira pedra. Está lá no Evangelho de Mateus, um pouco antes do ensino que nós estamos a fazer nessa noite. Acontece que o convite de Jesus tinha uma autoridade moral tamanha, era de uma força tamanha, que todos ali presentes consultaram suas consciências, e suas consciências gritaram dentro de si mesmos o tamanho da incoerência, o tamanho do opróbrio, o tamanho da contradição entre o comportamento e a crença que aqueles velhos judeus e velhos fariseus traziam. E aí então, após consultarem os seus próprios atos, eles abandonaram a praça pública e deixou Jesus diante daquela mulher sofredora. O que o Cristo fez? Ele deu um sermão
mulher. Ele simplesmente olhou para ela e falou: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Se foram, Senhor, então eu também não te condeno, minha filha. Vai e procura não pecar. Ou seja, o Cristo aproveita o momento não para destruir aquela mulher que deve ter passado pelo momento certamente mais difícil de sua vida. Ao contrário, Ele lhe convida para um caminho de esperanças e de bênçãos, que é a vida isenta do pecado. Para a hipótese de ter sido verdadeira aquela imputação que faziam a ela de adultério. O mestre, mesmo sabendo, porque ele sondava os nossos mistérios da alma, ele não levantou nenhuma sentença contra aquela mulher. Ele apenas a convidou para que seguisse a sua vida, para que se tornasse alguém mais feliz a partir do encontro com o Criador, em obediência às leis de Deus grafadas no livro Êxodo, um dos capítulos mais importantes da história, que foi a vinda das leis de Deus para guiar a humanidade aqui na terra. E o fato bíblico, meus irmãos, nos remete à grandiosidade do poder da nossa consciência, do poder que ela deve exercer em cada um de nós. É por isso que Jesus nos convida: olhem a trave que está dentro dos vossos olhos. Trave ali, um pedaço de madeira enorme. E vamos deixar de olhar os pequenos ciscos, os argueiros, que estão nos olhares daqueles que convivem conosco ou não. Vamos fazer como Sócrates nos convidou, examinando profundamente o nosso mundo íntimo. Nós temos uma vida inteira para podermos descobrir o que nós precisamos corrigir em nós e esquecer o nosso semelhante, lembrando dele, a não ser para estender-lhe as mãos, de alguma forma, para sermos fiéis, companheiros e solidários, especialmente nos momentos da dor. Esquecendo-nos definitivamente de estabelecermos a destruição de reputações, de comportamentos, de atitudes, de julgamentos duros e que às vezes desconhecem a razão de certas coisas, buscando justificar o equívoco do nosso semelhante, como o mestre um dia disse a Simão, quando Simão julgou duramente o comportamento de Judas Iscariotes, que traiu Cristo como dele, e ainda ouviu do Senhor, naquele momento da traição, da qual Judas não se esqueceria ao longo de séculos, até que no século XV ele pudesse se redimir através de uma reencarnação abençoada, de uma santa francesa que liberta a França do jugo inglês e estabelece os padrões do catolicismo elevado, do cristianismo elevado nas terras da França. E Jesus diz a Pedro: Pedro, se acalme, meu filho, as pessoas são muito mais ignorantes do que propriamente más. E é esse o conceito, meus irmãos, que Jesus nos ajuda a elaborar dentro de nós. As pessoas, muitas vezes, agem mais por ignorância do que por maldade, do que por crueldade. Se nós conseguirmos refletir de maneira verdadeira sobre isso, nós vamos começar a compreender melhor inicialmente aqueles que nos cercam, dentro de nossos lares, que é onde nós temos o dever primeiro, e a gente sempre repete isso aqui, repetindo para nós mesmos, para mim mesmo, sendo bem específico, que é onde a gente tem o dever de estabelecer a necessidade da indulgência para aqueles que estão junto de nós. É muito mais justo que sejamos indulgentes
com aqueles que se encontram conosco dentro de nossas casas. É muito mais correto que nós não esperemos esse comportamento dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, daqueles que convivem conosco dentro de casa. Nós que já temos a bênção do esclarecimento espírita cristão, temos que tomar essa iniciativa. Temos que sair daquela impassibilidade de ficarmos sempre esperando que as pessoas nos compreendam, esquecendo de que nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que estender inicialmente as mãos. Nós temos que abrir os caminhos e iluminar as trevas, onde existe a escuridão da incompreensão, dos ódios, do egoísmo, da diferença, das dissensões, das brigas, dos equívocos, dos tumultos. Nós temos que ser como aquele homem que passou entre a multidão amotinada dentro de um grande labirinto à noite, enquanto todos discutiam e se matavam para sair de dentro daquele labirinto. Ele simplesmente acende um achote com um fogo, passa entre eles silenciosamente e faz com que as contendas acabem, simplesmente por estabelecer a luz naquele ambiente, e essa luz por si só é capaz de fazer com que todos encontrem finalmente a saída. Sejamos a luz na vida dos ambientes onde nós convivemos, e não aquele homem munido de um martelo destruindo parede por parede das construções que muitas vezes com muita dificuldade as pessoas ergueram, e nós ainda temos a coragem de dizer: que construção mal feita, mal sabendo quanto sangue, suor e lágrimas foram necessários para que aquela obra chegasse até ali. Vamos fazer esse teste? Nós todos. Vamos fazer esse exercício, pessoal? Nós todos. Esse é um tremendo exercício de conhecimento e de aperfeiçoamento pessoal que o grande filósofo da Grécia de Atenas nos convidava a fazer. Porque no momento que nós buscamos a entranha dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso eu, nós vamos habituando a pesquisar aquilo que ainda prejudica o mundo com o qual nós convivemos, as pessoas com as quais nós convivemos, aquilo que ainda é desinteressante, é desagradável, e buscamos então priorizar a nossa reconstrução, e não a reconstrução do nosso próximo. Uma vez, perguntaram a um grande espírita, uma criatura bondosa, evangélica, uma criatura que passou a vida numa situação de muito sofrimento, mas de muita lucidez, e disseram para ela: olha, você já deve ter ajudado tanta gente com as suas palestras espíritas ao longo de tantos anos, de todos esses anos. E aquele irmão, já no alto da sua velhice, disse o seguinte: meu irmão, de fato, eu fiz muita palestra espírita nessa vida, mas cheguei à conclusão, já cheguei caminhando para o final da minha existência, que muito mais importante para Jesus do que as palestras que eu fiz foi o esforço que eu fiz para me transformar, para me mudar. É isso que converte as pessoas, como diz Sêneca, outro grande filósofo da antiguidade. Os discursos belos podem até convencer, mas é o exemplo que verdadeiramente arrasta. Portanto, meus prezados irmãos, o Chico, com esse jeito mineirinho de ser, com essa humildade absolutamente natural de uma alma elevada que ele tinha quando aqui entre nós, quando começavam a compará-lo com esse ou aquele próximo evoluído da antiguidade, ele era filho de fulano, de ciclano, que tinha sido esse ou aquele espírito narrado nas letras evangélicas da sua própria psicografia. Ele dizia: meu filho, você está
completamente enganado em relação a mim. Eu não sou nada disso. Eu, na realidade, meu filho, eu me assemelho a uma lesma que rasteja. Mas aí na sequência ele concluía, mas com uma situação: eu sou uma lesma, mas que rasteja sempre para frente, sempre em frente, sempre procurando melhorar alguma coisa, porque o importante, meus irmãos, é nós progredirmos, é tentarmos sempre o nosso aperfeiçoamento. E é por isso que quando nós avaliamos a história geral dos cooperadores de Jesus, especialmente na figura de Simão Pedro, que Jesus escolhe para ser a pedra fundamental, a rocha viva de sua igreja, que ele deixaria para nós aqui na terra. Por que ele faz isso? Por que Simão? Simão, a primeira razão é a razão da convivência. Talvez fosse Simão quem convidasse o Cristo mais efusivamente para participar da intimidade de sua casa. E a verdade é que Simão convivia quase que diariamente com Jesus. Jesus dormia na sua casa, tomava o desjejum lá, o café com ele, desde cedinho. Algumas vezes saía para pescar com ele, Jesus. Esperava muitas vezes Simão chegar de sua pescaria na beira do lago, para que Simão pudesse pregar junto com ele para o povo que já estava ali esperando. Ele passeava com Simão Pedro nas ruas, nas cercanias de Cafarnaum, e fazia isso com muito prazer. E mesmo assim, isso para os demais discípulos era algo meio inusitado, porque Simão Pedro era nervoso, era impetuoso, era impaciente em muitos momentos. Mas graças, meus irmãos, à indulgência do Cristo, graças ao olhar indulgente de Jesus, que enxergava as virtudes de Pedro e via nas suas dificuldades motivos dele abençoar. Ele não fixava nos defeitos que Pedro carregava. Ele entendia Simão, sabia que ele era uma pessoa rude, mas que dentro daquele coração rude existia ali um diamante bruto que estaria sendo lapidado pelos ensinos de Jesus. Jesus considerava Pedro um irmão, um amigo verdadeiro, e fixava por isso em suas virtudes, em suas qualidades. Ele foi sumamente indulgente com seu discípulo mais velho. E sabem, meus irmãos, qual foi o maior exemplo que nós podemos enxergar nos dias atuais de um amor que se espelha na grandeza desse amor de Jesus? Vou dizer para vocês que no início da minha vida profissional, quando eu ainda era um advogado ainda um pouco mais medíocre do que sou hoje, eu tinha a necessidade de trabalhar em todas as áreas do direito para poder sobreviver. Até que mais tarde especializei, exatamente por causa da minha mediocridade, precisava tentar entender um pouquinho mais de uma coisa só. E aí então, naquele tempo, a gente trabalhava no direito penal e acompanhava determinados processos em que havia ou não condenação, e de vez em quando tínhamos oportunidade de visitar um ou outro cliente nos presídios de então, que eram poucos naquele tempo. Eu estou falando de 40 anos atrás. Acontece, meus irmãos, que naquele momento, embora eu não tenha me fixado na área do direito penal, por incapacidade, repito, ali eu obtive um dos mais belos ensinamentos da minha vida, que ocorre até o dia de hoje. A lição, ao meu juízo, que mais se aparenta com aquele amor que Jesus nos ensinou, é a lição que as mães daqueles presos condenados multiplicam e repetem a cada dia de visitação de seus filhos. Nas poucas oportunidades que fui, nunca vi uma mãe estabelecendo julgamento de seu filho. Nunca vi uma mãe desprezando o seu filho que estava ali naquela situação. Nunca vi uma mãe lhe jogando opróbrios,
nunca vi uma mãe fixar nos erros que os levaram para ali. O que a gente ouvia eram as mães estarem loucas, alucinadas de saudade para revê-los alguns minutos, levar-lhes alguma prenda, algum alimento, submeter a necessária fiscalização e revista, que muitas vezes era até vexatória, mas tudo isso por amor, pelo mais genuíno amor que só as mães são capazes de reportar, ninguém mais. Por isso, meus prezados irmãos, não existe sentimento maior que esse. Nós já paramos para pensar, todos nós paramos para refletir, no dia, em qual dia, ou naquele feliz dia em que as sociedades, na sua maioria, aqui na Terra, conseguirem se relacionar com um amor parecido com esse, o mundo será outro, absolutamente outro. E terminando, apagando as velas da minha locução dessa noite, nós vamos lembrar aqui da lição de irmão X, uma situação que aconteceu nos momentos da crucificação do nosso Senhor Jesus. Porque naquela hora extrema em que o Cristo se encontrava atado à cruz, ele começou a procurar seus discípulos no seio daquela multidão agitada. E ele não encontrou, e para ver se ele encontrava algum olhar amigo, naquele momento supremo em que ele se encontrava. Contemplou em silêncio aquele povo amotinado, enfurecido, enlouquecido, aquela massa louca que o condenou. Estava com sede, prestes a desencarnar, a morrer, com as feridas, com os espinhos lhe cravejando a face, procurou seus afeiçoados de um dia anterior e não encontrou ninguém. Só João, apenas João, que não podia sequer lhe endereçar o olhar, porque João estava muito preocupado em amparar Maria, sua mãe, que estava ali ao pé da cruz, junto dele. Jesus então pergunta: meu Deus, onde estão meus laços amorosos da Galileia? Recordou o contato, assim, no átimo de tempo dos pescadores de Cafarnaum, e lembrou de Pedro. Por que Pedro foi tão frágil ao me negar 3 vezes? O que eu fiz para merecer essa negação? Que razões tinham levado Judas a esquecê-lo daquela forma tão vil, ao preço de miseráveis moedas? Onde estava Tiago, cuja presença ele tanto se comprazia pela sua inteligência e bondade? Sentiu profunda saudade de Filipe, de Bartolomeu, lembrou de Mateus, o seu apóstolo, dos mais inteligentes, procurou ver se o encontrava, e ali ele não estava. De lembrança em lembrança, Jesus teve fome de ternura e confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes, mas os meninos simples e humildes que o amavam estavam agora perdidos à distância. Recordou Zebedeu e suspirou voltar à sua casa singela para conviver com ele. João, que estava ali mesmo, se preocupava com a sua mãezinha, a qual ele entregara para que ele cuidasse. Jesus desejava que pelo menos alguém o ajudasse de perto e em cujo carinho ele conseguisse encontrar algum apoio e alguma esperança. Foi então que Jesus viu levantar-se no meio da multidão desvairada e cega alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no alto do monte. O gênio das sombras, com o rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou aos seus ouvidos: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama
a fraqueza de teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Dizem que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra para que domine todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe ainda mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à tenrura de uma oliveira nascente, que com os dias, os anos, se transformaria num tronco robusto e nobre a desafiar a implacável visita dos séculos. Judas entregara, sim, mas não por má fé. Ele iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no fundo de sua alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos nos céus inflamados de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, em vez de fixar-se na contemplação de uma Jerusalém dominada pela impiedade e pela loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celestial. Uma paz indefinível e soberana estampara-se no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição eterna. Então, meus irmãos, o nosso caminho está dado, está estabelecido. Depende de nós, depende do nosso esforço. Nós podemos nos condenar a sermos felizes ou a sermos desditosos. Depende de uma decisão nossa, pessoal. Quando nós tomamos a decisão certa, nós percorremos caminhos difíceis, tortuosos. Nós não deixaremos de sermos vítimas das incompreensões daqueles que antes eram os nossos companheiros e que agora não entendem nossa mudança muito bem. Mas nós temos que persistir. Persistir no bem. Persistir no caminho certo. Mesmo que para chegarmos a ele, precisemos transpor as portas estreitas e apertadas do desafio humano. Porque os desafios vêm. Deus não nos tira as provas. Quando nós pedimos humildemente, Deus nos proporciona forças e compreensão para superarmos todos os problemas do mundo. Todos. Se eles pesam 1 tonelada, Deus nos fortalece os ombros e, diminuindo um pouco o peso dos problemas e nos fortalecendo a fortaleza dos ombros, a rigidez dos ombros e do esqueleto, nós vamos conseguir transpor os nossos obstáculos e carregar as nossas cruzes. Não tenhamos dúvida disso. Se é algo que nós podemos, meus irmãos, minhas irmãs, sairmos daqui convictos, é de que mesmo nos sofrimentos, nós sofremos amparados. Deus está ali com as mãos estendidas para nós. E será um ato de sabedoria da nossa parte, se nos prepararmos de nossa vez para podermos enxergar essas mãos estendidas. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes, que ampare a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência da oitiva. Passamos a palavra para o nosso irmão
Evandro, para que ele encerre os nossos estudos dessa noite. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, os nossos benfeitores espirituais, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a Luciana que nos faça a prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sal de amor me conduz à vida em que me agasalho. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me força nos caminhos para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores no meu viver. Pai, não se esqueça de mim nas bênçãos da paixão. Guarda-nos em teu coração de paz, de amor sem fim. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.